Beleza. A gente estava aqui na parte de equações, estava falando aqui das equações, o que que é isso, o que que é aquilo, e tem o lance do grau da equação, tá? Tipo, vamos voltar aqui e pegar a equação. Por exemplo, ah, do mesmo jeito que a gente tem um monômio do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, e assim vai indo, as equações também passam pela mesma ideia, a quantidade de letras que tem aquela equação. A quantidade de letras juntas, né, no caso. Aqui, ó, essa equação ela é uma equação do primeiro grau, porque só tem x e não está x ao quadrado, x na terceira e assim vai indo. Essa equação aqui também, ó, é uma equação do primeiro grau com uma incógnita só, porque só tem o x. A gente também passa por casos de ter equação do primeiro grau com mais de uma incógnita. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x mais y igual a 10. Essa daqui ó, é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas em que a gente pode dar valores para o x e para o y. Isso, inclusive, é um conteúdo que aparece ali nos próximos capítulos, logo em seguida, mas é uma equação do primeiro grau também, tá? E quando a gente passa disso, vamos supor que tivesse uma equação desse tipo aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. Essa equação aqui já é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque está aparecendo x ao quadrado. Está perguntando que valores do x, quando eu coloco aqui um número, o resultado vai dar igual a 25. Então, nesse caso aqui, a gente teria duas respostas. Seria o x igual a 5 ou o x igual a menos 5. Então, tem duas respostas possíveis. Na equação anterior, que a gente tinha uma incógnita só tinha uma resposta que era verdadeira. Quando tem mais de uma incógnita, aí a gente pode ter mais respostas. Por exemplo, aqui ó, eu posso dizer que o x é igual a 0 e o y igual a 10. Isso é uma resposta possível. Posso dizer também que o x pode ser igual a 4 e o y igual a 6. Essa é outra resposta possível, tá vendo? Isso a gente não tinha antes. Quando a gente tinha uma equação, a gente só tinha uma resposta para um valor do x ou um valor do y. Agora, quando tem mais de uma incógnita, a gente pode ter mais respostas, ou então, quando tem uma equação do segundo grau, tá vendo? Tem um x elevado a alguma coisa, pode ter mais respostas também como verdadeiras, tá? O nosso foco aqui em seguida, quando aparece a equação do segundo grau, não é muito resolver elas, tá? Em alguns casos a gente consegue dar a resposta, que foi esse caso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó, x ao quadrado igual a 25, dá para chegar às duas respostas, ou então mais uma equação aqui do segundo grau, quer ver, ó, x ao quadrado, Ô, prof, me fala, quando é tipo é x sobre 3 vai ser qual o nome? Tipo, x sobre 3 sobre assim, 3. ou Não, elevado é na elevado. terceira? Aham. Então, equação do terceiro grau, porque tem um 3 ali em cima, entendeu? Tá, Entendi. a gente nem resolveu a equação do terceiro grau, mas é uma boa pergunta aqui, porque a ideia é como se fosse um polinômio do terceiro grau. Os polinômios geram equações do mesmo grau, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a equação do segundo grau, como é que a gente resolve isso? Eu vou isolar lá o 16 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 16, e que números ao quadrado a gente tem como a resposta igual a 16? Vai ser o x4 ou o x igual a menos 4. Tem duas respostas possíveis, tá? Na equação do primeiro grau não acontece isso, vai ter só uma resposta. Beleza, mas não é tanto o nosso foco aqui, a equação do segundo grau, tá? Até apareceu aqui, a gente chegou a fazer uns exercícios e tal, mas não era muito que a gente estava estudando. E aqui meio que já. Aí tem o lance da regra de três e proporcionalidade, que é um lance que apareceu para a gente, né? O que, que é regra de três? Regra de três vai aparecer três números e a gente está buscando um quarto número, quer ver? Ó? Isso é um tipo de equação, de certo modo, tá? Vamos supor aqui 2, 7, 10 e aqui embaixo x. Que número que eu vou colocar ali embaixo para que isso aqui se mantenha como verdade? O que, que aconteceu? Ó? Daqui para cá, do 2 para o 5, eu multipliquei por 5. Então, significa que o 7 vai ter que ser multiplicado por 5 também. Ó. Então, se
Se aqui eu multipliquei por 5, na parte de baixo eu também vou ter que multiplicar por 5. Então, a resposta do meu x aqui vai ser 35. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso do método prático. Eu vou multiplicar cruzado, vou fazer isso daqui, esse por esse e esse por esse. Então, vai ficar 2x igual a 70, tá vendo? Porque eu peguei, 2 vezes o x ficou 2x, 7 vezes o 10 ficou 70, e aí eu resolvo essa equação, vai ficar x igual a 70 dividido por 2, e chegamos ali no mesmo 35 que a gente tinha como resposta. Então isso aqui vai ser o lance da regra de 3, a proporcionalidade, tá? Eu tenho 3 números e preciso achar um quarto número que é proporcional. E nesse caso, ele está sendo diretamente proporcional, porque os dois números estão crescendo da mesma maneira, tá vendo? Esse aqui está multiplicando por 5, esse também está multiplicando por 5, por isso que virou 35, tá? Aí aqui, diretamente proporcional. Aí se fosse inversamente proporcional, aí é um outro caso, que é um pouquinho diferente. Vamos supor, inversamente proporcional vai acontecer quando a gente tem uma relação entre tempo e força de trabalho, ou alguma coisa está acontecendo, e se acontecer mais rápido, o tempo vai reduzir para a gente fazer. O exemplo que eu sempre dava para vocês é o lance da pia de louça. Por exemplo, se eu tenho lá uma pia de louça para lavar, e eu sozinho demoro 4 horas para lavar. Então, uma pessoa demora 4 horas para lavar aquela louça toda, porque é muita louça, tá? Então, demora 4 horas. Se eu, em vez de fazer com uma pessoa só, fizesse com 2 pessoas, quanto tempo iria demorar para lavar essa louça? Se a gente fosse usar a mesma lógica da vez passada, seria 8, né? Porque era só multiplicar cruzado aqui e ia chegar no resultado 8. Mas faz sentido, aumentou o número de pessoas e em vez de reduzir o tempo, aumentou o tempo? Não, não faz sentido. Era o mesmo trabalho, era a mesma quantidade de louça. Não aumentou a quantidade de louça, aumentou a quantidade de pessoas fazendo aquilo. Então, como é que a gente resolve isso? Quando é inversamente proporcional, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso inverter o número de cima com o de baixo, na segunda coluna ou na coluna onde tem o x ali. Tanto faz na coluna, na verdade, e vai ficar a mesma coisa ali, só que vai trocar os números. Vai ficar 1 sobre 2, em vez do x estar embaixo, vai estar em cima, e a gente vai estar aqui, x sobre 4, e aí sim eu vou fazer uma regra, uma cruzadinha aqui, e a gente consegue chegar no resultado. Vai ficar 2x igual a 4, e o nosso x aqui vai ser igual a 2, né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Beleza. Tá vendo? Então, apesar de que a situação era muito parecida com a anterior, que a gente tinha 3 números que eram proporcionais, eu não consigo fazer esse lance direto aqui, porque ele é inversamente proporcional. Quanto mais um cresce, o outro vai reduzir. Então, é a ideia que está aparecendo aqui por trás dessa questão. Se aumentar a quantidade de pessoas lavando a louça, a quantidade de pessoas que aumentava e reduzia o tempo de maneira proporcional. Um exemplo bem claro disso também é velocidade. Vamos supor que daqui para Joinville demore 3 horas indo numa velocidade de 60 km por hora, tá? Tipo, que tem 180 km mais ou menos, então vamos imaginar que demora 3 horas para chegar lá numa velocidade de 60 km por hora. Vamos supor que em vez de ir a 60 por hora, eu fosse a 90 por hora, que é os mesmos 180 quilômetros, né? A distância não vai aumentar e não vai reduzir. A única diferença é que o tempo vai acontecer mais rápido, né? Tipo, a gente vai gastar menos tempo para chegar lá. Então, se eu for a 90 quilômetros por hora, vai demorar 2 horas. Então, aumentou a velocidade, reduziu o tempo. Então, esse é um exemplo clássico também de inversamente proporcional. Aí aqui aparecem alguns exemplos e tal, regra de 3 composta, que não é muito nosso foco, mas também pode acontecer de aparecer. Deixa eu ver mais o que. E esse capítulo mais ou menos acabou também, tá? Tipo, aí ele vai ter um pouquinho de gráfico, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas acabou. Tem mais alguma dúvida sobre esse capítulo aqui, que é o capítulo 2, para perguntar? É o 2 esse? Não, é o 3, na verdade, né? Deixa eu ver. Isso, a gente está no capítulo 3. Mais alguma dúvida aí? Manu, Naomi, Sudré, Gustavo? Não, né? Então vamos passar para o próximo aqui, ó. Capítulo 4. Esse capítulo 4 aqui, ó, ele é gigante, tá? Porque tem muita página. Tem que ler, não adianta. É um monte de definição ali, o que é isso, o que é aquilo, o que é triângulo, o que é
os nomes todos ali, mas tem tem muitos pontos que a gente não estudou desse capítulo aqui, que a gente deixou de lado. Se vocês se basearem bastante nas provas que a gente fez, nas atividades que a gente fez sobre isso daqui, vai ser muito mais interessante, porque ele dá uma boa enrolada aqui e ele é pouco objetivo na hora de fazer os exercícios, tá? Então, esse capítulo é o capítulo que eu aconselho vocês a seguir bastante pelas atividades que a gente fez, tá? E se vocês têm dúvida de que atividades que é, olhem lá no Classroom, tem as atividades ainda, vocês conseguem clicar, e aí vocês têm a referência de qual que é qual, e aí vocês têm no e-mail de vocês também, e aí pronto, vocês conseguem achar e fazer. Dúvidas sobre esse capítulo aqui, é hora de perguntar aí. Quem já chegou a estudar esse capítulo aqui? Porque também não adianta eu ficar dando aula para vocês, é um negócio gigante e tem que perguntar. Gustavo, estudou? Uhum. Dúvidas sobre ele aqui? Quer fazer alguma pergunta? Sobre o losango, Uhum. O que é que losango? uma forma geométrica Que forma geométrica é essa? Qual é a característica que ela tem? é meio triangular. Tá, não é meio triangular, porque ele tem 4 lados. Triângulo tem 3, o losango tem É um 4. quadrilátero. É um quadrilátero, muito bem. A gente vai lembrar do losango, que é aquela partezinha amarela da bandeira do Brasil. Aquilo é um losango. Por que é um losango? É porque ele tem todos os lados iguais. O tamanho dos lados aqui das laterais é o mesmo, tá? Tem o mesmo tamanho aqui. Vamos supor, se fosse 10 centímetros aqui também teria 10, aqui também teria 10, aqui também teria 10. É como se fosse um quadrado que foi achatado. Mas, na verdade, um quadrado também é um losango, porque a característica de ser losango é que tem todos os lados iguais. Um quadrilátero, tá? Beleza. Qual é a dificuldade ali com o losango, Gustavo? É as propriedades ali associadas a isso? Vamos lá, deixa eu correr aqui e pegar as propriedades que tem. Tururu, Tipo, aqui tem uma atividade do losango Uhum. que eu não sei se é que eu tenho que já saber como que é, tipo, aonde tem o 90 graus é uma, tipo, Y, aí eu tenho que saber que lá é 90 graus para fazer uma conta, tipo, mais 30 essas coisas assim, eu tenho que saber. Isso, tá. Olha só, para lembrar das propriedades, é legal que vocês vão anotando cada uma delas. Aonde que estão essas propriedades? Tá aqui, ó, tipo dizendo, a primeira propriedade do paralelogramo, a segunda propriedade do paralelogramo e assim vai indo. Eu fiz um mega resumo para vocês, eu pedi que vocês anotassem em algum momento. Tem uma aula que eu faço isso lá com essas anotações desse resumo ali que aparece cada um. E a propriedade aqui do losango vai ser essa daqui, ó. As diagonais do losango são perpendiculares, quer dizer, elas se cortam num ângulo de 90 graus, e os ângulos aqui do lado vão ser, essas retas aqui, as diagonais, são bissetrizes. O que significa bissetriz? Significa que dividiu o ângulo no meio. Então vamos supor aqui, ó, quer ver, ó? Eu tenho aqui, ó, esse losango, tá? E nesse losango, nesse ladinho aqui, o meu ângulo é 80. O ângulo todo, tá? Tipo, de cima até embaixo aqui, ó. Tudo é 80. Se o azulzinho é bissetriz, significa que ele dividiu na metade. Se ele dividiu na metade, vai estar 40 para cima e 40 para baixo. Fácil. Então, esse pedacinho aqui é 40 e esse pedacinho aqui também é 40. Se a gente continuar desenhando aqui a outra diagonal, o que aconteceu? A gente falou, olha, as diagonais de um losango são perpendiculares. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90. Tá, agora esquece a figura toda e olha só para essa parte de baixo. Isso aqui é um triângulo retângulo em que um dos ângulos é 40, o outro é 90. Quanto que falta aqui embaixo? Sendo que um triângulo tem 180 graus, a soma deles. Ó, tem o ângulo aqui, ó, o verdinho é 40, essa metadinha aqui é 40, esse daqui é 90, e esse cara aqui, quanto que é? Eu vou colocar um X aqui, ó. Pronto, é o X. Vou fazer esse desenho de novo aqui, numa outra parte, ó. A gente tem isso daqui lá, ó. Triângulo. Aqui é o ângulo de 90. Esse pedacinho ali que eu falei para vocês, ó. Aqui é 40.
E esse cara aqui eu não sei quanto é que é. Mas eu sei que a soma dos três tem que dar 180. Então eu faço essa equação. Vou fazer ali, ó. 90 mais 40 mais x igual a 180. Como é que eu resolvo essa equação? 90 mais 40 dá 130, então ficou 130 mais x fica igual a 180. Que número mais 130 fica igual a 180? 50. Então, o meu x vai ser obrigatoriamente 50. Acabou. Tá vendo? Provavelmente era um problema parecido com isso aqui, não era, Gustavo? É, É, né? Que tipo, a ideia é que você tinha que descobrir qual era o outro ângulo, ou qual que era o ângulo que estava fora, porque a maioria das vezes, quando tem o losango, é alguma coisa parecida com esse daqui. Inclusive, vocês vão ver aqui, ó, o próximo exercício, vão ter exercício que é isso, ó. Por exemplo, esse 47 aqui, olha só. 47 está dizendo aqui, ó, que o y mais 30 é esse ângulo central. Se esse ângulo central aqui eu sei que é 90, então vai ficar 90 igual a y mais 30. Qual é o valor do y? 60. Pronto. Achamos que o y é 60. O que, que eu tenho que fazer? Metadinha desse ângulo aqui, ó, é 60. O total vai dar 120. Ah, beleza. Se aqui é 120, esse cara aqui tem que ser quanto? Ah, eu sei que esse mais esse tem que ser 180, então se aqui é 120, esse carinha todo aqui desse lado, do D aqui todo, vai ser 60. Então, beleza. O todo é 60, a metade vai ser 30. Então, x igual a 30. Pronto, fácil. Tá? Ou, bem parecido com esse exemplo aqui também, ó. Fazer a continuação aqui das retas e a gente descobrir quanto que é cada um. Ah, a parte de fora é 122. A parte de dentro aqui, que vai ser o ângulo interno, vai ser 122 até chegar o 180. Então, nesse caso aqui, vai ficar 58. 58 dividido por 2 vai ficar 29. Ah, esse pedacinho aqui é 29. Aqui é 90. 90 mais 29 vai dar um número, e esse número para chegar lá vai chegar no resultado. É sempre isso, tá? É sempre de completar o triângulo, é sempre completando o que está faltando para chegar a 180. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, vocês resolvem, tipo, 90% das questões que estão aqui, ó. Exemplo disso, ó, é a 44 aqui, ó, que fala da diagonal de um retângulo. Olha só, tem aqui um ângulo reto, lá em cima é 26, o que está faltando aqui é o que falta para chegar a 180. Então, 90 mais 26 vai dar 116. 116 para chegar a 180, faz a conta de subtração, chega no resultado que é 64, aqui o x igual a 64. É bem fácil essas questões, tá? Não é nada complicado, não. É só pensar em triângulo. Sabendo triângulo, metade das questões de quadrado, aliás, mais da metade das questões de quadrado vai estar resolvido. Aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Por quê? Porque é dois triângulos, né? Somar um triângulo com o outro vai dar 360, como se desse uma volta inteira no skate, a mesma coisa. Então, pronto, aí aqui você consegue resolver várias coisas. Mais alguma pergunta desse capítulo aqui, pessoal? Porque assim, vocês têm que estudar, porque o lance é que a aula de recuperação é a partir das dúvidas. Eu não vi a Manu tirar dúvida nenhuma. A Naomi até resolveu umas questões aí, mas não perguntou nada também. O Sodré, no outro dia, já tinha perguntado alguma coisinha. Você tem que perguntar. Só o Gustavo trabalhando, só o Gustavo estudando aí, perguntando as coisas, pessoal. Não dá, tá? Vamos lá. Deixa eu passar para a próxima parte aqui. Vamos lá para o próximo capítulo, já que aqui já não tem mais dúvidas. Aqui direto aqui do lado que é melhor. Equação do primeiro grau. Alguma coisa? Como? É que eu anotei uns negócios e eu queria Tá. ver se tá certo. Vai lá, então fala. Congruentes são quando uma diagonal liga a outra, né? Não, congruente é que tem o mesmo tamanho. Congruente significa tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida. Isso é congruente. Mas o que que você escreveu aí? Vamos lá, pode ir perguntando. É que eu vi aquela aula que você mostrou, capítulo 4. Tá. Aí eu escrevi lá
propriedades também. Tá, as propriedades, é porque agora eu não vou conseguir achar exatamente em que aula que estão as propriedades, mas aqui, ó, você vai olhar as propriedades, são cada um desses quadrinhos aqui, ó. Paralelogramo é todo quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Beleza, isso aqui é definição. Agora, quais são as propriedades? Ó, todo paralelogramo, os dois ângulos opostos são congruentes. Ângulo oposto significa, ó, esse cara aqui que está enxergando esse, ó. Então, o A vai ser igual ao C, tem a mesma medida que o C. E já os ângulos que são semelhantes, aliás, os ângulos que são um do ladinho do outro, eles vão ser suplementares. Suplementares significa que a soma deles é igual a 180. Tá vendo? Tá aqui do lado, ó. A soma das medidas é igual a 180. Então a ideia é mais simples do que parece. Quer ver? Eu vou pegar e vou colocar um paralelogramo aqui para ti, para você entender o que eu estou falando. Aqui tem um paralelogramo, tá? Então, os lados todos paralelos. E eu estou falando o seguinte, ó, olha, se aqui for 50, o lado de lá também tem que ser 50. E esse lado aqui, ó, tem que ser 50 mais esse lado tem que dar 180. Então, vou fazer uma equaçãozinha simples, ó, 50 mais isso daqui tem que dar 180. Que número que eu vou colocar ali, Gustavo? Que número mais 50 igual a 180? É... 130. 130. Tá vendo? Ó, 130 mais 50, 180. Beleza, então esse daqui é 130, o outro lá em cima também vai ser 130. E aí, se eu somar todo mundo, vai dar 360. Quer ver? Ó, 50 mais 130, 180. 50 mais 130, 180. E 180 mais 180 lá, vai dar 360. Fechou. É realmente um quadrilátero, as medidas estão realmente corretas. Tá, esse aqui não está tão paralelo aqui o meu desenho, mas a ideia é que esse aqui fosse paralelo a esse, o de cima fosse paralelo ao de baixo. Tá? Mais alguma pergunta ali sobre esse capítulo ainda, Gustavo? Anotações aí? Não tem mais nada. Tá. Então vamos para o próximo aqui, ó. O próximo vai ser ali a parte de. Que foi a última coisa que a gente viu basicamente aqui, que é o capítulo 5, que é o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ele começa primeiro com equações com duas incógnitas, achar valores, isso aqui é o que está bem fresco na nossa cabeça. Tipo, pensa em valores para o x e para o y que somados dê 20. Então, deixa eu pegar aqui lá do começo. Vamos supor aqui, ó, x mais y igual a 20. Eu posso falar x igual a 5 e o y igual a 15. Ou ainda, x igual a 19, y igual a 1. E vão ter infinitos valores que vão ser verdade aqui, não só valores inteiros, mas também valor com vírgula, fração, e assim vai indo, tá? Então, a ideia é que a gente vai ter infinitos valores que somados o resultado vai dar 20. E isso aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para ser equação, tem uma coisa importante que é ter uma igualdade. A gente sempre está comparando com alguma coisa. Se eu simplesmente escrever isso daqui, ó, tipo x mais y, isso não é uma equação com duas incógnitas. Isso vai ser um polinômio com duas incógnitas, tá vendo? Com duas variáveis, com duas letras aqui. A gente tem dois monômios. Então, isso aqui não é uma equação. A equação tem que ter o sinal de igualdade para ser equação. A gente está comparando com alguma coisa. Aí aqui são exercícios bem fáceis que a gente já fez várias vezes, eu acho que já fez mais de uma vez, inclusive. Tem a parte do gráfico. O que é o gráfico da equação? Vocês não vão ter como desenhar na prova, obviamente, até porque não tem como tirar foto ali no meio da prova, mandar e para lá e para cá, mas vocês vão ter que saber identificar o que é o gráfico, né? Ver se está certo, se está errado, se um ponto pertence ou não pertence àquela equação. Então, isso é uma ideia que eu posso perguntar para vocês e é relativamente fácil. Por exemplo, se eu fizesse esse gráfico aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá mal desenhado aqui. Ô, professor, Fala. tem como eu descobrir em que equação o resultado tem, tipo, fração? Em todos eles eu posso colocar resultado com fração, tá?
tipo, de achar uma equação que o resultado, os x e o y ali sejam fração. A gente sempre tem como colocar. Na verdade, se eu escolher qualquer número ali, a chance que o outro dá de ser uma fração é muito grande, tá? Quer ver? Eu vou pegar um exemplo disso no que eu fiz aqui anterior. Ó, vou pegar, vamos supor... Aqui esse daqui é inteirinho, fica fácil da gente resolver, mas eu vou pegar um outro aqui para ser um pouquinho diferente. Quer ver? Ó, vamos supor 2x mais y igual a 4. Beleza. Se eu escolher aqui o valor y igual a 1 e começar a achar valor para o x, eu vou reparar que o x vai ser uma fração. Por quê? Olha só. Beleza, o y igual a 1, então vai ficar 2x mais 1 igual a 4. Opa. 4. Aí vai ficar 2x igual a 4 menos 1. 2x igual a 3. E o nosso x vai ser 3 sobre 2. Então, aqui no caso, o x vai ser 3 sobre 2 quando eu escolhi o y igual a 1. Então, pode acontecer, tá vendo? A gente vai isolando e vai ver que o final, a última resposta aqui vai dar uma fração. E não tem problema, tá? Tipo, isso é válido? É válido, porque aqui ó, vai ficar 1, e depois quando eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, vai ficar 3 mais 1 dá 4. Então, a resposta está correta. Então, é muito fácil aparecer fração, na verdade, tá? É mais difícil a gente ficar achando valores inteiros aqui para encaixar, que acabam sendo mais práticos, mas se colocar fração, o negócio sai na hora, é só escolhendo os números e os próximos pode ser fração, pode não ser fração e chega no resultado na hora. Então deixa eu voltar aqui para o lance do gráfico aqui para mostrar para vocês. Ó. Vamos supor que eu tivesse aqui o nosso gráfico aqui ó, em x e em y, e aí eu colocasse uma reta aqui. Tá mais ou menos certo aqui. E perguntasse para vocês, será que o ponto 1 e 1, 1 e 1 pertence a essa equação aqui, a esse desenho? Será que o 1 e 1 tá nessa linha vermelha? Sim ou não? Não. Tá sim. Porque olha só, se eu colocasse aqui, ó, se eu colocasse, fizesse aqui, ó, estendesse aqui o 1 e 1, ele bateria exatamente ali, dentro da linha, tá? Claro que meu desenho não tá perfeito e tal, mas a ideia é que realmente ele estaria. Agora, se eu pegasse um outro ponto aqui, ó, vamos supor que eu colocasse o ponto 3 e 1, aí perguntasse para vocês, será que o ponto 3 e 1 pertence a essa reta? Esse certamente não, porque vamos supor o 3 estaria aqui, e o ponto 3 e 1 é esse cara aqui, ó, tá vendo? É outro cara, tá bem longe da minha reta. Aquele 1 e 1 certamente estaria em cima daquela reta se passa no 2 e no 2 ali, tá vendo? Ó, aqui no 2 e 0 e lá no 0 e 2. Mas aqui o 3 e 1 não tá. Então, saber identificar se o ponto tá ou não tá é literalmente substituir. Claro, com uma equação isso fica mais fácil. Tá? Se eu colocasse a equação aqui, isso ficaria bem evidente, que seria assim, ó, x mais y igual a 2. Essa é a equação que seria verdade. Ó. Se eu coloco aqui ó, o 1 e o 1, aí seria igual a 2, mais o 3 mais o 1 dá 4, que não é igual a 2. Por isso que esse cara aqui, ó, esse azulzinho aqui, não estaria nessa reta, tá? Isso foi uma coisa que a gente viu ali no meio do capítulo também, eu só tô lembrando, porque eu lembro que isso aqui o pessoal teve bastante dificuldade, eu fiz várias e várias vezes, e é um negócio relativamente simples, tá? Deixa eu ver mais o que é interessante aqui para vocês falarem. Gustavo, chegou a estudar esse capítulo 5 aqui? Sim ou não? Sim. Tá. Alguma dúvida assim? Que, tipo, isso aqui eu lembro que eu tinha uma dúvida. Quero perguntar. Não tô com nenhuma dúvida desse capítulo. Sodré, você estudou até aonde, Sodré? Eu estudei até o que a gente estava vendo antes. Tá, a parte ali de geometria ali, né? Parte de quadriláteros e triângulos, tá. Não teve mais nenhuma pergunta assim que quer fazer ali no meio do caminho, porque assim, eu sei que vocês é meio estranho estar acostumado a fazer a pergunta, tirar as dúvidas e tal, e vocês precisam de certa autonomia para fazer esse tipo de coisa, né? E não dá para vir para recuperação e não ter estudado. Tipo, eu vou ficar perdido aqui, eu vou ficar enrolando vocês, porque tipo, a ideia é que vocês tirassem as dúvidas. Vocês já tivessem estudado, já sabiam mais ou menos que iam pegar a recuperação ou não, já das outras, ali
da recuperação anterior, porque eu fui bem, não fui bem e tal, eu já sabia, já no outro trimestre eu não fui bem, fui 2 trimestres eu fui mal, eu sei que eu vou ficar em recuperação, ou um trimestre eu fui mal e eu não consegui recuperar, eu sei que eu vou ficar em recuperação. Então, isso também, essas matérias já foram passadas para vocês há algum tempo. Manu, você tem alguma pergunta? Manu nem se manifestou hoje, né, Manu? Naomi, Oi, alguma pergunta ali? Alguma coisa que você já estudou? Aliás, até onde você já estudou? eu dei uma lida, tipo, em tudo, assim, mas ali no capítulo o 4, né, que é dos ângulos, Uhum. eu tava com dúvida, mas aí eu já... Tá. É que assim, ó, ler por cima ajuda, mas tem que fazer exercício, tá? Tem que pegar as questões, as provas anteriores ali que a gente fez e dar uma olhada nos exercícios e fazer eles de novo, porque só ler a matéria por cima pode ser que não seja o suficiente, tá? Tem que ficar bastante atento a isso. Eu sei que cada um tem o seu tempo, cada um tem a Eu sua. li por cima pra aula. É, mas mas é bom fazer os exercícios, tá? Tipo, não tem muito tempo até semana que vem. A prova vai ser terça-feira que vem e tem bastante coisa aí para vocês fazerem. Mais nenhuma pergunta, gente? Porque assim, ó, tipo, eu não vou ficar enrolando aqui, porque se vocês não tiverem dúvida, a aula vai acabar. Mais alguma coisa para perguntar lá, Gustavo? Não. Do capítulo 5 tá de boa. Tá de boa? Tá. Então vamos fazer mais uns exercícios aqui. Vou pegar uns exercícios para ver se vocês entenderam mesmo. Vou pegar um exercício fácil aqui do capítulo 5. Tchu, tchu, tchu. Sistema de equação aqui, ó. Sistema de equação para resolver aqui, ó. O exercício 17, apesar de estar pedindo para construir a reta e tal, isso, aquilo, vamos só resolver, só achar quem é o valor do x e do y do exercício 17, tá? Então, ali, ó, na página 153, vamos fazer o exercício 17, que é esse lance de resolver o sistema de equações, que eu sei que algumas pessoas não viram isso no ano passado e talvez a explicação que eu dei ali antes, em outros momentos, não tenha sido suficiente, então vamos ver. Eu vou resolver o A e depois vocês resolvem o próximo, tá? Ó, 17, deixa eu só fazer aqui para vocês, ó. X mais 7, x mais y igual a 7, 2x menos y igual a menos 1. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Nesse caso, ele está bem fácil de resolver. Se eu pegar e juntar as duas equações, a gente já vai ter um resultado, quer ver? Porque y menos y vai ficar 0y. Nem vou botar aqui, ó, mas vai ficar x mais 2x, ficar 3x, e aqui desse lado, 7 menos 1 ficou 6. Então, 3x igual a 6, o nosso x vai ser igual a 2. E se o x é igual a 2, o y automaticamente a gente vai ter como 5. Tá? Bem fácil de resolver, tá vendo? Como é que eu consegui resolver isso tão rápido? Eu vi que o y aqui tinha números opostos, e quando eu juntar aqui, ele vai sumir o y, vai ficar só o x, aí eu consigo dizer qual é o valor do x, e se eu tenho o valor do x, eu volto esse 2 aqui em alguma das equações, e aí eu vejo, olha, 2 mais que número é igual a 7? 5, né? O y então é igual a 5. Pronto, tá vendo? É bem fácil de resolver. Ô, professor, Fala. meu celular tá com de bateria. Tá. Então, se eu cair da Aí, aula, beleza, aí eu sei que foi a tua bateria que caiu, tá? Então eu vou deixar aqui vocês trabalharem um pouquinho no exercício 17, e aí daqui a pouquinho a gente já começa a corrigir isso daqui, tá? Daqui uns 5 minutinhos a gente já começa. Deixa eu só colocar a página ali para vocês. É página 153, exercício 17. Ô, prof, tá. Página 153, exercício 17.
fazer mais um ali, e aí a gente já encerra aqui. Eu vou pegar o... Prof, a gente Diga. pode fazer a C? A C? Eu não consegui fazer a C. Tá, vamos fazer a C então ali, ó. X mais Y igual a 20 e 3x mais 4y igual a 72. Vamos lá então. Deixa eu passar aqui para a próxima. X mais y igual a 20 e tem 3x mais 4y igual a 72. A ideia é a gente conseguir cancelar o x ou o y. Então, a gente vai atacar quem tem os números menores. Quem tem número menor é o x. Então, eu vou multiplicar a linha de cima por menos 3, porque aí, quando eu multiplicar a linha inteira por menos 3, aquela equação ela vai se manter equivalente, né? Ela vai ser a mesma equação, vai ter os mesmos resultados, aliás, ela vai ter as mesmas respostas, mas ela vai estar escrita de uma maneira diferente. Então, olha só, se eu multiplicar por menos 3, vai ficar menos 3x menos 3y igual a menos 60, e a linha de baixo vai se manter igual sem mudar nada. Mais 4y igual a 72. Quando eu juntar essas aqui, olha só o que acontece. Cancelo x, vai ficar y e vai ficar desse lado 12. Então, a nossa resposta aqui ó, é y igual a 12. Com y igual a 12, a gente substitui ali na primeira linha e vai ter ó, que número mais 12 é igual a 20. X igual a 8. Acabou. Tá vendo? Com uma multiplicação só aqui, a gente resolve o problema de eliminar uma das incógnitas e aí a gente consegue responder, porque a gente não consegue dar as duas respostas ao mesmo tempo. Então tem que catar uma e cancelar aquela incógnita, foi o que a gente fez aqui, ó, a gente cancelou o x e depois aí conseguiu dar a resposta no y. Dando a resposta para o y, aí sim eu posso voltar para o x e conseguir chegar na resposta. Deu certo ali? Não, entendeu? Entendi. Tá, beleza então. Então, assim, pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, tá? Tenta entrar em contato comigo por e-mail ainda essa semana. Não vai deixar para entrar em contato lá na segunda-feira de noite, às 10 horas da noite, porque aí não vai ter como eu responder, né? Vamos em tempo hábil para a gente conseguir conversar, eu conseguir responder vocês e talvez ajudar se vocês tiverem dúvida, tá bom? Tchau, tchau. Aí até a próxima aula que vai ser a nossa prova lá na terça-feira, tá? Tchau, tchau. Tchau, prof.